todos juntos, unidos com a espiritualidade amiga e benfeitora. Que os nossos irmãos e amigos espirituais possam nos envolver a todos, encarnados, desencarnados, e que possamos, Pai, nos fazer da melhor forma possível o entendimento das palavras do Marcos, que ele seja envolvido e abençoado pela espiritualidade. E Pai nosso, que assim seja, graças a Deus. Muito bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus, o Mestre Santíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Uma grande alegria nós estarmos aqui. Agradecemos muito ao convite tão honroso para nós e falarmos de um tema tão importante quanto é a mediunidade, não é? O tema do seminário é a vivência mediúnica. Então nós estamos dividindo o seminário da seguinte forma: 1h30 a primeira parte, que eu falarei especificamente sobre mediunidade e vivência mediúnica, e a segunda parte voltarei para falar mais um pouco especificamente sobre obsessões na mediunidade. Aí nós vamos abrir 30 minutos para perguntas. Então, o seminário é um estudo, não é? Todos nós aqui estamos estudando juntos e é importante participar e conversarmos a respeito da doutrina espírita, a respeito do assunto que também é fundamental, porque nós espíritas necessitamos realmente estudar. O estudo é a segurança do médium, não é? E a vaidade é a ferrugem do médium. Tem essas duas vertentes, né? Certo? Então, nós alinhamos os pensamentos, vamos dizer assim, dentro das diretrizes de seguranças dadas por Allan Kardec, para todos nós que estamos em uma casa espírita, estudando o espiritismo, procurando nos aperfeiçoar como seres humanos, procurando entender a nossa jornada também como espíritos eternos que somos, e desta forma nós vamos ver que maravilha que Kardec trouxe para nós. Não é? Uma maravilha, um esforço gigantesco desse verdadeiro herói, desse missionário que veio à Terra, trazer a doutrina consoladora do Cristo, imagina. Porque nós sabemos que a doutrina espírita é uma promessa do Cristo, não é? A doutrina espírita é uma promessa de Jesus. Então, vamos pensar que é um plano de Jesus, uma perspectiva que Jesus dá ao homem para a continuidade da sua evolução, para o aperfeiçoamento da sua evolução. Então, é muito importante nós pensarmos dessa forma, é muito importante nós entendermos a responsabilidade que está diante de nós, uma joia preciosa vindo das esferas superiores, sob os auspícios do Cristo, está aqui à nossa disposição para nos instruir, para nos aprimorar, para fazer com que o nosso conhecimento se aperfeiçoe, porque é o que caracteriza uma revelação. As revelações, ela tem o seu compromisso com a verdade. Uma revelação nunca altera uma revelação anterior, mas traz mais informações para se aperfeiçoar a época que o homem está vivendo. E também as revelações têm um caráter universalista, que é o que realmente dá segurança à sua mensagem, né? Sua mensagem redentora e de extremo, a demonstração extrema do amor de Deus por todos nós. É dizer sobre a continuidade da vida, é dizer sobre a reencarnação,
sobre a pluralidade dos mundos habitados, sobre Deus, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, e sobre a comunicabilidade dos espíritos. Então, a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade, é um dos pilares principais da doutrina espírita. Principais. A comunicação com os espíritos foi um instrumento que Allan Kardec se utilizou, por exemplo, para trazer a própria codificação. Não é? Mas nós sabemos que a mediunidade em si ela é inerente aos seres humanos, pertence a nós, e é natural que isso ocorra, porque nós viemos da vida espiritual e é perfeitamente compreensível que nós tenhamos ainda uma ligação psíquica da casa da qual viemos. Então, por que nós somos médios na sua generalidade? Porque é necessário nós termos esse vínculo com a vida espiritual, porque para eles nos inspirarem, para eles cuidarem de nós também quando necessário, para ter essa interação da vida espiritual com a Terra, onde os espíritos da codificação, o livro dos espíritos, dizem que os espíritos atuam em nossa vida mais do que nós imaginamos. Mas a mediunidade sempre fez parte da história humana, sempre esteve em nós, e muitas pessoas utilizam-na sem perceber, inclusive. Então, ao longo da história, tivemos ali as manifestações primeiras, ali, muitos os pitons, as pitonisas, não é? Comunicações antigas com a vida espiritual de vários povos, de várias crenças, não é? Várias raças, inclusive, né? Vários tipos de comunidades, de civilizações, ciclos de civilizações também tiveram a comunicação mediúnica, só que era deturpada, não é? Era deturpada. Os próprios egípcios, por exemplo, com os pitons, fez com que Moisés disciplinasse na primeira revelação a questão das comunicações mediúnicas, porque eram comunicações frívolas, eram comunicações dos problemas sociais dos egípcios ali na época. Até hoje existem comunicações frívolas. Vejam como os seres humanos evoluem muito lentamente, não é? Até hoje existe. Existe também comunicações sérias. Somente a doutrina espírita deu o verdadeiro sentido à comunicação mediúnica, transformando a mediunidade num instrumento de caridade, num instrumento de amor ao próximo, de autorrealização para aquele que é médium, não é? Que também é um instrumento de evolução, e também consolador, não é? E instrutivo, porque Kardec também utilizou-se da mediunidade. Então, muitas pessoas promovem a mediunidade, têm a mediunidade em sua existência e não percebem. Vamos dar um exemplo aqui. Você está em sua residência, vem à sua mente uma pessoa, aparece a imagem, o nome dessa pessoa, daqui a pouco ela telefona, daqui a pouco ela aparece. Não aconteceu muito com vocês isso já? O que aconteceu aí? Você captou as ondas mentais daquela pessoa que estava se aproximando. Ou então você se adentrou numa sala vazia e sentiu presenças ali, sentiu as energias, sentiu a vibração. Allan Kardec, no livro dos médiuns, classifica esta mediunidade como mediunidade impressionável, ou seja, o médium sente a vibração, não necessariamente vê, não necessariamente ouve, mas ele sente que existe alguém ali que ele não estava pensando, que ele simplesmente sentiu. Mediunidade impressionável, uma mediunidade básica que todos os médiuns possuem. Sempre entra num lugar, sente a vibração. Basicamente é isso. Não é? O pai, uma mãe está sentado na sua sala, se adentra o filho ou a filha, só de olhar para aquela pessoa você sabe se ela está com algum problema,
ou se não está com um problema. Não é? Quem é pai e quem é mãe sabe que isso ocorre muito, não é? Porque você está sentindo também a vibração, você está percebendo vibrações, às vezes, de preocupação, às vezes de angústia, assim por diante. Então, vejam, como nós somos perceptíveis, né? Nós percebemos as coisas que estão à nossa volta, é que muitas vezes não nos atentamos a essa questão, não é? Inclusive, essa primeira parte, nós vamos falar de mediunidade, mas não vamos falar especificamente da parte técnica da mediunidade, né? Muitos palestrantes já devem ter falado isso aqui, vocês estudam aqui também, vocês sabem, mas nós vamos falar da vivência mediúnica, que isso é muito importante, porque a mediunidade não é uma ciência exata, ela varia, não é? De pessoa para pessoa, mesmo porque nós estamos em um verdadeiro mar vibratório. Nós estamos cercados de vibrações por todos os lados, não é? Todos os lados têm vibrações variadas, espíritos de vários tipos que nos cercam. Nesse nível evolutivo que nós estamos aqui, não existe uma homogeneidade espiritual. Existem espíritos de variados tipos evolutivos, encarnados e desencarnados. Então temos, além de estarmos cercados de vibrações, estamos cercados também de frequências vibratórias, não é? Semelhante a uma rádio. Você está escutando uma rádio, você está lá no AM, se você quiser escutar a FM, o que você precisa fazer? Mudar a frequência? Você muda a frequência da rádio, você entra numa outra faixa. Então é isso que o médium precisa perceber. O médium que tem a felicidade de estudar o Espiritismo, onde Kardec disse que qualquer pessoa que tenha uma predisposição em contactar com os espíritos é pois um médium, variando de graduação, variando de sensibilidade, não é? Porque, vejam, nós temos vários tipos de mediunidade e vários tipos de sensibilidade também. Existem aqueles médiuns que têm uma mediunidade mais ostensiva, que significa o seguinte: o médium chega às vezes na casa espírita com a mediunidade aflorada, ele vê tudo, ele sente tudo, ele tem comunicações fora de hora, ele tem comunicações desequilibradas às vezes, não é? É mediunidade? Sim, é mediunidade. Mas a mediunidade não está regulada, não está observada da maneira certa. E também pelo médium, a parte que cabe ao médium não está sendo estudada pelo médium. Então está simplesmente acontecendo. Kardec disse que a mediunidade, ela também é orgânica, certo? Nós sabemos, hoje já se tem estudos, tem um cientista, inclusive, vocês devem ter visto na internet, diz que o médium tem uma predisposição genética para a mediunidade, certo? Recentemente saiu essa pesquisa, um médico brasileiro, um cientista brasileiro, está apresentando essa teoria nas universidades. Esse trabalho nas universidades, ele e um outro cientista estão apresentando esse trabalho. E é exatamente o que Kardec falou. Exatamente, os espíritos da codificação, não é? Então, tem aquela questão ali da glândula pineal, certo? A parte orgânica estamos falando, né? Que fica exatamente no centro aqui do cérebro, seguindo essa linha do centro dos olhos para o centro do cérebro. Tem as amígdalas cerebral, que tem ali as glândulas, certo? Uma delas é a glândula pineal, que é como se fosse uma antena para o médium. Nesta glândula existe um mineral chamado apatita, nesta glândula, que captura campos eletromagnéticos, que são as ondas mentais, são os fluidos, não é? Então o médium tem essa questão orgânica da mediunidade. Mas não é só orgânica, o perispírito participa também da sensibilidade mediúnica, certo?
Porque no transe mediúnico, o perispírito dá uma pequena deslocada, aumenta então a sensibilidade do médium, e também é inerente ao espírito humano, porque o espírito veio da vida espiritual. Então vamos dizer que as manifestações mediúnicas são um conjunto dos três. Ela é espiritual, ela é perispiritual também, e ela é orgânica também. Inclusive existe médiuns na vida espiritual, ainda não é mais orgânica, certo? Ele é só espiritual e é perispiritual. Vejam que interessante. Então nós ouvimos muitas pessoas dizerem assim: como eu devo desenvolver a mediunidade? Bem, tem alguns atributos da mediunidade, né? Para você desenvolver a mediunidade, você tem que participar de algumas exigências que a mediunidade tem. Exigências de segurança. Não é um dogmatismo, não é um atavismo religioso, não é um simbolismo, não é uma crendice, nada disso, né? Nem um ritual. É para a segurança do médium. Então as pessoas dizem assim: como desenvolver a mediunidade? O uso da mediunidade, não é? Bem, primeira questão que se tem que fazer é se evangelizar. Então nós sempre comentamos: primeira questão é melhorar como pessoa, é se evangelizar. Evangelizar. Isso é fundamental. Porque se a pessoa ela já reencarna com a mediunidade ostensiva, ao se evangelizar, o que vai acontecer? Lembra que nós falamos que vivemos em um mar vibratório, cercado de vibrações por todos os lados, de vários níveis evolutivos. Quando a pessoa se evangeliza, ela começa a mudar os seus conceitos de vida, de pensamentos, sentimentos e atitudes novas. Isso vai irradiar, porque todas as nossas emanações mentais, elas irradiam, elas não ficam presas em nós. Não pense que os nossos pensamentos ficam em segredo, porque não ficam. Eles irradiam. E aí nós criamos em torno de nós ali uma psicosfera compatível com aquilo que estamos irradiando. Então vamos ver. Você começa a entender no Evangelho que você precisa ser afável e doce. Não diz no Evangelho isso? Então, o Evangelho nos ensina uma fórmula de bem viver que inclusive foi Jesus que trouxe para nós. Dizendo que nós devemos amar ao próximo, sermos afáveis e doces, como diz o Evangelho. Aí o que vai acontecer? Você vai começar a banir dos seus sentimentos os sentimentos agressivos, os sentimentos improdutivos, com o trabalho do Evangelho em você mesmo, né? Você vai começar a banir os sentimentos torpes, os pensamentos desequilibrados. Você vai valorizar mais ao próximo. Você vai caminhar com mais segurança, com mais esperança, com mais fé. Isso vai irradiar, criando em torno de si uma psicosfera positiva que vai permitir, com o campo mental que você mesmo abriu, vai permitir que os benfeitores espirituais se aproximem. Porque eles encontram no médium que age desta forma, eles encontram uma psicosfera, a esfera dos pensamentos que nos cercam, positiva. Então eles encontram um campo de ação, eles conseguem agir. Né? Vamos lembrar um pouco de André Luiz. André Luiz, ele fala muito a respeito disso. Não é? Eles falam muitas vezes, principalmente no livro Os Mensageiros. Quem leu aqui o livro Os Mensageiros sabe que os benfeitores espirituais, os socorristas, as equipes socorristas, às vezes vão socorrer alguém que está lá sofrendo nas regiões do umbral e a pessoa está tão perturbada que não consegue ver os benfeitores e os próprios benfeitores não conseguem ter acesso ao seu pensamento.
É como se a sua mente estivesse fechada para os acessos de fora. Né? E é necessário aquilo madurar. Não é? É necessário a pessoa que está nessa situação baixar um pouco o orgulho, é necessário ele pedir um socorro sinceramente, fazer uma prece, pedir socorro, aí os benfeitores espirituais, as equipes socorristas vão lá e socorrem a pessoa, quando ela está preparada para ser socorrida. Já tentaram ajudar alguém que não quer ser ajudado? Não dá, né? A pessoa não quer ser ajudada, ela não se dá acesso para isso. A mesma questão é com a mediunidade. A mesma questão. Então, se você abre um campo mental favorável ao auxílio dos benfeitores, você terá a companhia de bons espíritos, de espíritos simpáticos a você, que querem que você progrida, como se fosse mães zelosas, pais zelosos, que te acompanham na reencarnação e querem que você progrida na sua reencarnação. Né? Se você está, então, envolto com assuntos de mediunidade, ele vai querer que você exerça da melhor forma possível. Então, eles vendo os espíritos mais experientes, ao nos olhar, eles sabem exatamente as nossas intenções. Então, apesar das nossas imperfeições, que carregamos muitas, né? Senão não estaríamos aqui reencarnados, estaríamos no mundo feliz. Os espíritos mais experientes, ao nos olhar, eles sabem exatamente se você quer realmente mudar ou não quer. Ou é circunstancial a situação só. A pessoa está sofrendo, admite que precisa mudar, fala que vai mudar, mas não quer profundamente mudar. Ou seja, na vida espiritual não existem máscaras. Não é? Lá a pessoa é o que é. Primeiramente, quando nós desencarnamos, nós levamos conosco a bagagem moral que nos fazemos portadores aqui na Terra. É isso que vai nos situar ali na sociedade do Espírito. Até o lugar que a gente vai já diz quem somos. Aí os espíritos experientes, como nós falamos, nos olham e veem se há realmente condições ou de se resgatar ou de se trabalhar com a pessoa. Então vamos pensar, o espírito está lá, os espíritos, a equipe espiritual, tem um médium ali no centro, aquele médium está se evangelizando, ele está se esforçando, certo? Eles sabem disso e investem no médium. O que eles querem dizer? O que eu quero dizer com isso? Eles veem que vale a pena o esforço que ele está fazendo, vale a pena eles começarem a trabalhar com aquele médium, para o médium se aprimorar cada vez mais. Não é? E o médium, existem dois perigos na mediunidade. Primeiro perigo, a mediunidade iniciante, que é aquela mediunidade que não tem aquela experiência ainda. E muitas vezes o médium entra em algumas armadilhas pela experiência, sabe? Nós vamos conversar isso mais para frente. E o outro perigo é a mediunidade veterana. A mediunidade veterana também é um perigo, porque o médium acha que não precisa estudar mais, acha que não precisa mais se vigiar. Ele é amigo dos espíritos. São meus amigos, eu não preciso me vigiar mais. Eles me conhecem. É um erro muito grande esse. Não é? Então, ao contrário também acontece. O médium, por exemplo, ele só na casa espírita, ele é espírita. Não é? Na vida comum ele não é espírita. Certo? É muito fácil ser espírita, por exemplo, numa casa maravilhosa como essa. É muito simples. Você vem aqui, você ouve as palestras, você vai praticar o passe, você vai ser fraterno com as pessoas que estão aqui. Mas o verdadeiro templo que é a sociedade. Então, é o Evangelho. Se você tiver o Evangelho em si, você saberá a conduta que deve ter.
saberá a conduta que deve ter. Né? Porque nós somos os autores do nosso destino. Não é? Nós que escrevemos as páginas da nossa existência. E as companhias espirituais que nos acompanham, nós é que somos os agenciadores desses espíritos que nos acompanham. Então tem aquele ditado popular, não é? Deixa eu ver se eu acerto o ditado. Outro dia eu falei o ditado e errei o ditado. Vamos ver se eu acerto. Dize-me com que andas, eu te direi quem és. Conhece? Mas é o contrário. Dize-me quem és, eu te direi quem te acompanha. Exatamente isso. A vibração que você emite é o espírito que te acompanha. E, por exemplo, o médium que se arvora ao personalismo e à vaidade. Isso é um perigo terrível. O médium entra realmente num poço sem fundo, por dizer assim. É realmente muito perigoso, porque nós vemos tantos exemplos nessa jornada nossa aí. Ele comentou que eu nasci em berço espírita, né? Quando fala isso, a impressão que tem uma foto de Kardec no berço. Né? Mas meus pais já eram espíritas, eles só conheciam o espiritismo. Né? E o que acontece é assim, quando você está nessa jornada, você vê muitas coisas, não é? Muitas coisas, médios que acham que são os essenciais, médios que não admitem, por exemplo, uma análise das mensagens que recebem, certo? Médios que recebem, por exemplo, espíritos de nome muito pomposo, né? Porque os espíritos, na verdade, não se importam muito com nomes, eles se importam com a mensagem, não é? Tem uma amiguinha aqui que acho que não é espírita, né? Não se importam muito com o nome. Então, os espíritos são muito humildes de verdade. De verdade mesmo. Porque, olha, uma das maiores felicidades dos espíritos felizes é socorrer os que estão na retaguarda. Então, e eles são muito humildes mesmo, por isso que eles estão lá. Porque eles são muito humildes. A hierarquia na vida espiritual é moral. Então, quando você vê, por exemplo, uma comunicação de um espírito se auto-intitulando, dizendo que faz isso, que faz aquilo, não é verdade. É um espírito geralmente embusteiro. Se você vê, por exemplo, um médium dizendo, vejam como são iguais em comportamento, hein? Você vê um médium dizendo que irá resolver todos os seus problemas, saiam correndo que não é verdade também. O médium não é adivinho, o médium não é conselheiro sentimental, o médium não é mágico, o médium é simplesmente intermediário entre os espíritos dos homens. Simplesmente isso. O médium não é melhor do que ninguém, ele é uma pessoa comum como qualquer outra pessoa, ele tem suas contas para pagar também, ele tem seus medos, suas angústias também, suas preocupações. A única diferença de um médium que tem a mediunidade mais ostensiva é daquele médium que não tem. É que ele precisa se vigiar mais do que os outros. Essa é a única diferença. Por quê? Porque ele tem a sensibilidade um pouco mais aberta. Ele tem a sensibilidade um pouco maior. Então, existem muitas questões que os médiuns e muitas disciplinas que o médium precisa ter para ter um bom uso da sua mediunidade. Por exemplo, a frequência na casa espírita. O médium precisa ter frequência na casa espírita. Ele não pode aparecer na casa espírita somente quando ele acha que tem que aparecer. Não é? Ele tem que aparecer regularmente, porque os espíritos estão aprendendo a utilizá-lo como instrumento. E ele também, médium, está aprendendo a sintonizar com os espíritos. Então, a regularidade faz isso. A regularidade promove esse equilíbrio nas tarefas. E o médium que estuda, por exemplo, ele sabe o que vai acontecer com ele sabe definir o que está acontecendo com ele. Não é? Ele sabe, por exemplo, com o tempo, o que é dele,
o que é dos espíritos. Por exemplo, existem algumas questões que é de animismo, certo? O animismo não é uma coisa errada. O animismo é as suas manifestações do próprio espírito do médium. Porque não pode ter mais animismo do que mediunismo. Aí você está colocando mais de você do que da inspiração dos espíritos. Certo? Mas os espíritos utilizam a bagagem nossa também para praticar as mensagens, para dar as mensagens. Eles utilizam a bagagem do médium. Isso está no livro dos médiuns. Se, por exemplo, o médium tem facilidade, ou dessa encarnação ou de outras, em poesias, por exemplo, os médiuns, os espíritos que querem dar uma poesia, eles utilizam desse médium, que já tem essa bagagem dentro dele. Certo? Se o médium é mais afeito às ciências desta vida ou de outras existências, eles vão dar uma mensagem mais de cunho científico, eles se aproveitam do médium que tem isso em sua bagagem e assim por diante. Para quê? Para facilitar o envio da mensagem. Porque não é fácil. Os espíritos, eles têm que vencer todas as barreiras vibratórias da Terra, todas elas, encontrar um médium apropriado ali para dar a mensagem. Vamos ver uma situação de desobsessão. As equipes socorristas vão lá nas esferas onde estão os espíritos ainda morejando ali nas regiões do umbral, difícil, porque, abrir uma aspas aí, o umbral, ele não é uma região circunscrita, ele é um ambiente formado pela mente dos espíritos que estão lá. Está certo? Então, é um ambiente formado, plasmado pelo pensamento dos espíritos que estão ali, muito próximas à Terra, né? Aí vocês têm uma ideia de como a vibração da Terra ainda é complicada. Ela é muito diversa, sabe? Aí os espíritos que vão das equipes socorristas, eles têm que vencer as camadas vibratórias, até chegar ali no enfermo, na pessoa que tem condições de ser resgatada. Eles olham uma multidão de espíritos ali e sabem exatamente qual tem condições para ser resgatados. Aí eles vão com muita calma, vão aparecendo para ele, vão conversando com ele. Algumas vezes levam um parente desencarnado, uma mãe, um pai, um familiar, para ajudar no processo de identificação. Aí conseguem retirar aquele espírito das regiões mais difíceis. Às vezes eles põem em torno desse espírito um halo magnético que faz com que as suas ações se restringam um pouco, sabe? Vocês já ouviram em desobsessão, quem participa aqui em desobsessão? Muitos espíritos falando que estão amarrados, é por causa exatamente desse halo magnético. Aí eles vencem todas as barreiras vibratórias da Terra, todas elas, e vão à casa espírita. Chega na casa espírita, cadê o médium? Não foi hoje. Ele está, é o último capítulo do novelo, é a final do campeonato. Ele não foi. Então é uma situação muito difícil. Aí olha a responsabilidade do médium. Né? Agora, se eles encontram um médium vigilante, um médium educado, é maravilhoso, porque é uma grande caridade a desobsessão. Tem reuniões de desobsessão que tem uma comunicação só. Às vezes tem poucos médiums, não é? Tem uma comunicação só, mas aquela comunicação pode ajudar 50 espíritos que estão assistindo um caso parecido com o deles, semelhante a esses grupos de ajuda que tem na Terra, sabe? Então, uma comunicação já é de um valor assim imenso. Porque, olha, tem cerca de 30 bilhões de espíritos em torno da vida espiritual, com poucas possibilidades de comunicação. Então, a desobsessão é uma reunião extremamente avançada do ponto de vista espiritual e deve ser olhada com muita responsabilidade. Médiuns
que tenham assim, bastante experiência, que já tenham passado pelo processo ali de estudos inicial, que tem que estudar a vida inteira. Certo? Então, a reunião de obsessão é muito importante ali. Então, nós, ao longo desses anos, vimos muitas coisas. Por exemplo, a nossa própria casa lá, nossa própria casa espírita, tinha, faz tempo isso, graças a Deus, não é recente, uma médium que era doutrinadora, era dialogadora. Você sabe que o dialogador de trabalho de obsessão, ele tem que ter a mesma disciplina de um médium. Mesmo que ele não tenha a mediunidade ostensiva, tem que ter a mesma disciplina do médium. Os espíritos desenvolvem a intuição, geralmente, do dialogador. Né? É até bom ele não ser um médium, por exemplo, vidente ou de psicofonia, para ele permanecer ali dialogando mesmo, que é muito importante. Né? Mas tinha uma médium lá que eu estava observando, tratava os médiuns, as médiuns que estavam lá, de uma maneira muito ríspida, muito assim, mal-humorada. Eu falei, meu Deus do céu, mas por que ela está fazendo isso? Né? E ele tratava de qualquer jeito a pessoa ali. Aí eu fui saber que essa dialogadora era cabeleireira. E as médias todas estavam devendo cabelo para ela. Então, veja que coisa, ela estava misturando assuntos particulares com a mediunidade, pelo amor de Deus, né? Não pode fazer isso. Veja que coisa, né? Imagina Socorro, uma cidade pequena, não pode acontecer não isso. Não pode acontecer isso, é verdade, é verdade. Já vi tanta coisa. Uma vez, então, nossa reunião pública, ela é terça, sabe? Terças-feiras. E eu estava lá no atendimento fraterno, antes da reunião, apareceu uma senhora desesperada, dizendo assim que uma médium havia falado para ela que ela ia desencarnar domingo. Eu falei, meu Deus, a médium nenhum pode falar dessas coisas, né? Mesmo que ele perceba. Porque às vezes a mediunidade faz você perceber que a pessoa está desencarnando. Quem tem evidência aqui sabe uma luzinha roxa que aparece assim. Eu fui no vital se esvaindo, a pessoa já está em processo de desencarne. Certo? Bom, isso é uma outra coisa. Mas eu falei para ela assim, nos vemos na próxima terça. E vem encarnado, hein? Falei, aí eu comecei a explicar para ela. Falei assim, olha, médium nenhum pode falar isso. Porque vocês já repararam que tem médiums que só dão uma notícia para a pessoa, né? Nunca uma boa notícia. Essa questão de dar má notícia, sim, é falta de estudo, além de ser vaidade do médium, né? Certo? Porque, vamos supor que você tem um resgate para passar na sua existência. Esse resgate pode ser modificado com as suas novas condutas. Então, não é uma fatalidade, certo? Isso aí pode ser modificado. O sentido do resgate é o autoaprimoramento. Não é para nos punir, nos castigar. Não, se você moralmente melhorou antes do resgate, maravilhoso, você já está no caminho certo. O resgate pode até não acontecer. Então a pessoa que prevê isso está errada. Ela está errada. A não ser que você permaneça a mesma pessoa que você era na outra existência. Que você reincida muito nas suas falhas. Porque você sabe que, às vezes, a nossa invigilância, nossa pouca observação, faz nós cairmos em padrões de pensamento de outras existências e reincidir nessas falhas. Isso pode acontecer. Mas essa previsão, não é, além de não ser o papel do médium, não é dar má notícia, e nem boa notícia também, certo? Ele tem que transmitir aquilo que os espíritos traduzem para ele, enviam para ele. Quando ele coloca de si, quando ele coloca personalismo ali, ele está errando como médium, não é?
E os bons espíritos, Kardec falou isso no Livro dos Médiuns, quando ele percebe que o médium está falhando, quando eles percebem que o médium não é vigilante, que o médium é orgulhoso, que o médium é vaidoso, eles deixam a caneta lá, pegam outra caneta. Para eles não podem fazer a tarefa parar. Eles têm que deixar, a tarefa está acima do médium, certo? E o médium também vai aprender de outras formas a conduta que ele deve ter. Né? Então, outra questão que o médium precisa enfrentar muito é elogios. Né? Os elogios acontecem, é inerente ao ser humano, e o ser humano admira às vezes alguma coisa e fala. O problema não é o elogio, o problema é a forma que a pessoa recebe o elogio. Se aquilo faz você se insuflar, achar que você é essencial, é o melhor de todos, você está indo por um caminho obsessivo dos maiores. Okay? Agora, se você pega aquilo como uma avaliação do seu trabalho, como um incentivo para você progredir, é outra situação. Certo? Porque a luta do médium não é fácil. Não é fácil. O médium, por exemplo, que tem evidência, ele não pode sair falando tudo que vê por aí. 95% do que o médium vê, ele não pode falar. É para a sua instrução, é para o trabalho. É uma mediunidade acessória à evidência. Não é? Não é para ele sair falando tudo que vê. Esse é um perigo também muito grande que insufla bastante a vaidade do médium também. E até na questão das palestras. O médium usa a mediunidade nas palestras também. Nos evangelhos que faz, ele segue a inspiração dos espíritos muitas vezes. Né? Vocês sabem que tem os aprofundamentos mediúnicos. Né? Tem o inconsciente, tem o semi-consciente e tem o intuitivo, tanto para a psicofonia, quanto para a psicografia, assim por diante. Mas o médium, eles, em uma palestra, eles têm a intuição vinda dos espíritos, não é? E ele deve preservar isso, não colocando o personalismo na palestra. Porque, por exemplo, nós não devemos deixar o mundo entrar no espiritismo, é o espiritismo que tem que entrar no mundo. Então você não pode dar exemplos doutrinários falando coisas do mundo. Você precisa aprender o Espiritismo para utilizá-lo em sua vida, utilizar em suas atitudes. Aí sim está certo. Eu conheci o senhor que ele fazia um cartaz na palestra dele, tinha Jesus de um lado, tinha Kardec de outro e ele no meio. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Né? O que é isso? Então eu já vi tanta coisa que eu vou te contar. Por isso que esse tema, vivência mediúnica, é muito importante, porque nós estamos trocando aqui experiências de médium para médiums, né? Certo? Então, por exemplo, você ser médium, você não precisa fazer uma cara esquisita, sabe? Como se estivesse entrando no paraíso, né? Certo? Não. Você pode agir naturalmente. Você pode agir naturalmente. Os espíritos gostam disso. Eles não gostam de se mostrar. Não é? Eu estou falando aqui, não estou esquisito, não. Né? É normal. Certo? Então isso acontece. Mediunidade é assim. A mediunidade de cura, né? Muitas pessoas... De cura também, vamos falar sobre ela, já que o senhor tocou, que é muito importante também. Mediunidade de cura, eu possuo mediunidade de cura, mas a gente faz a mediunidade de cura sem a ideia de curandeirismo. Não pode ter ideia de curandeirismo. Médium de cura não pode prometer nada. Certo? Então, por exemplo, as pessoas vão até lá, tem que se deixar bem claro, em nosso trabalho desse tipo, a gente fala o seguinte: a gente primeiro apresenta o bem-aventurados aflitos do Evangelho, onde as pessoas vão ter uma noção de que muitas vezes a enfermidade é a cura.
certo? E que nós temos em nossa existência aquilo que nós podemos suportar. Jesus não curava a todos porque ele possuía dupla vista altíssima, né? Ele sabia exatamente aqueles que tinham condições morais de ser curados. Então, ele quando realizava a cura, um alto nível, no perispírito da pessoa enferma, né? Aquilo se traduzia no corpo físico depois, se a pessoa tivesse merecimento. Certo? Isso é importante nós notarmos. Então, o médium que vai participar do trabalho de curas, ele deve falar o seguinte: ele é só instrumento, a pessoa receberá de acordo com o seu merecimento, né? Ou então, se ela não receber nada, que às vezes recebe a cura, já vi muitas, que às vezes recebe a melhora, e às vezes recebe um fluxo de fé, para que a pessoa consiga viver ali o seu momento educativo do Espírito, sabe? Então, quando às vezes a gente fala, né, a mediunidade de cura, a pessoa já pensa na cura física, né? Muitas vezes é a cura psicológica e é a perispiritual. sim, Né? Na maioria das vezes é a perispiritual. inclusive o trabalho, esse tipo de tratamento é feito no perispírito. Sim. Certo? Não é necessário cortes. Certo? Aí vocês podem pensar, mas e o Arigó ali, aquele pessoal que fazia é semelhante às mesas girantes. Precisava ter aquele momento de despertamento, né? Para esse tipo de atuação da vida espiritual, né? Mas não é necessário, é lá no perispírito, quietinho, o médium tem que ficar quietinho, fazendo o seu trabalho ali. E pronto, se a pessoa merecer, ela recebe. Mas o principal, tirar a ideia de curadorismo. Isso é fundamental, hein? O médico que promete está caindo realmente num erro muito grande. Muito grande. Agora, é classificado por Allan Kardec, que está lá no livro dos médiuns. Mediunidade de cura. O médium de cura tem um pouco mais de vitalidade para doar, um pouco mais de ectoplasma, é um tipo de efeitos físicos também, certo? Que a pessoa receberá ali aquilo que for necessário no perispírito. Se a pessoa tiver merecimento, vai se refletir no corpo físico, de acordo com o seu merecimento. Certo? A mesma questão é a questão da psicografia, né? Na psicografia, o médium psicógrafo, ele deve... Realmente, Allan Kardec falou algo muito interessante quando ele disse assim, que é a mediunidade mais fácil de ser avaliada. Não é? Porque, claro, está escrito ali, você vai ver no texto. Se é um texto, por exemplo, que fala coisas muito bonitas, que não tem profundidade, precisa prestar atenção. Kardec, quando utilizou da mediunidade para fazer a codificação, ele tomou várias medidas de segurança. Tudo que está na codificação espírita foi exaustivamente testado por Allan Kardec. Ele não se rendia à primeira comunicação, não. Ele usava primeiro a universalidade da mensagem, que também é um fator de segurança muito grande. Não é? Vou dar um exemplo aqui. Vocês já ouviram falar do Rustem? Já ouviram falar de Rustem? Rustem ele estava, coitado, com uma fascinação. Ele era um espírito, uma pessoa fascinada. Por quê? Porque, por vários motivos, ele se utilizou só de um médium, ele se utilizou só em uma casa espírita, e ele não tinha análises das mensagens. Kardec, que era conhecido dele, alertou ele. Falou, olha, você tem que utilizar a universalidade. O que significa? A mensagem que você recebeu aqui, distribua o questionário para vários lugares, através de vários médios que não se conhecem. Se a resposta do âmago for a mesma, então essa mensagem é realmente verídica. Não é? Então, mas o Rustem não deu ouvidos. Ele tinha bastante posses, ele pagou a edição e editou o seu livro. Revelação das Revelações. Quem que deu o livro? 4 apóstolos.
Eu me lembro sempre de Chico Xavier. Uma senhora foi procurá-lo e disse para ele assim: Chico, eu preciso te trazer aqui, vou te trazer a visita de uma pessoa, de um médium, que recebe os apóstolos. Aí o Chico falou assim, com a mineirice gostosa que ele tinha ali, né? Ele disse assim: mas se ele recebe os apóstolos, eu que tenho que visitá-lo. Então, é um fator que denota desequilíbrio do médium, que por sinal é a prima dele. Então já tem vários assuntos ali que denotam uma fascinação, um problema obsessivo sério, né? Na parte de Rostém. E recebia também Moisés. Então vejam, várias questões que dizem que ele era um médium fascinado. Apesar dos avisos de Allan Kardec, que disse para ele realmente que ele estava caindo numa armadilha espiritual. Agora, por que armadilha espiritual? Porque Deus permite que os espíritos embusteiros venham até nós e criem situações difíceis. Porque nós somos difíceis. Nós atraímos espíritos complicados com a nossa vibração. Não é? Por isso que nós sempre comentamos a respeito do estudo e da evangelização. A casa espírita e o médium que faz isso, ele tem muito menos chance de cair nessas armadilhas. E quando ele utiliza o espiritismo na sua vida comum, porque não adianta nada você passar o dia inteiro da forma que você acha que tem que passar. Por exemplo, às vezes a pessoa se envolve com álcool, se envolve com tabagismo, se envolve com outros tipos de vício, até o vício da maledicência, não é? E depois vai a casa querendo receber os benfeitores superiores. Não existe isso. Os espíritos, eles se comunicam de acordo com a vibração do médium. Não é? Viciações não combinam com a mediunidade. Nenhum tipo de vício. Então o médium precisa mudar a sua conduta? Precisa. Ele precisa mudar a sua conduta. Ele precisa, por exemplo, até selecionar as coisas que vê na televisão. Certo? Ele ficar vendo coisas que não acrescentam, filmes violentos, aquilo fica no seu psiquismo. E os espíritos, quando vão analisar o seu psiquismo para poderem trabalhar, não encontram quadros em seu pensamento favoráveis a uma mensagem de esperança, por exemplo, uma mensagem consoladora, e você não está irradiando aquilo que deve também. Aí podem dizer assim: o médium então tem que virar um santo? Não, não é isso. É uma forma de viver extremamente sadia, que a mediunidade ajuda o médium a ter. Certo? Extremamente sadia. Então, o que diz o Evangelho? Diz assim: que nós devemos ser afáveis e doces, como comentamos. Será que nós não estamos fazendo ao contrário? Será que não estamos sendo afáveis e doces com nós mesmos e exigentes com os outros? Não é? Pode ser. E tem que ser o inverso. Nós temos que ser exigentes com nós mesmos, porque sabemos aonde temos que chegar, e afáveis e doces com o próximo. Porque o Espiritismo é o cristianismo revivo. É a forma dos primeiros cristãos. Quando Jesus deixou a terra aqui de corpo, ele deixou a forma de ser dos primeiros cristãos utilizaram, né, nos primeiros tempos. Depois se institucionalizou a fé, deturpou as coisas, né? Mas nos primeiros cristãos é assim, exatamente como o espírita deve agir. E a casa espírita também. Casa espírita e o médium tem que ter simplicidade, estudo e trabalho. Jesus e Kardec. Se ele seguir essa linha, não tenho que errar. Não tenho que errar. Agora, a tarefa do médium é difícil. Tem muitas pessoas que não entendem. Tem parentes que não entendem. Certo? Isso é perfeitamente normal.
Por exemplo, o jovem médium, a criança médium, muitas vezes as próprias casas espíritas não dão o devido valor, certo? Existe, por exemplo, além das pressões espirituais, pressões sociais muito grandes. A pessoa não entende a sua dedicação, não entende a sua frequência, não entende seu pensamento voltado a isso. Querem que você fique só com as coisas do mundo, e a gente sabe que é só as coisas do mundo não dão suporte ao nosso espírito. Nosso espírito é muito mais complexo do que utilizar só as coisas do mundo. Nós temos que espiritualizar nosso pensamento, porque tudo é importante na vida. É importante a família, é importante a sociedade, é importante o emprego, os estudos, não é? Mas a parte espiritual é a mais importante. Se a parte espiritual não for bem, nada vai bem. Tudo fica vazio, não é? E o médium, ele tem que promover assim esperança. Ele não pode, para ele praticar, por exemplo, uma mediunidade séria, para ele ser uma pessoa austera na mediunidade, para ele andar com segurança, ele não precisa ser sisudo, de modo que as pessoas têm até medo de se aproximar, né? Certo? Então, o que o Espiritismo faz? O Espiritismo desmitifica a figura do médium, desmistifica a mediunidade, mostrando que é um fenômeno natural. É um fenômeno natural. Então, por exemplo, eu utilizo muito o Chico para falar, porque o Chico, na minha opinião, ele era aquilo que tem no Evangelho, o homem de bem. Vocês podem reparar que o subtítulo seguinte é os bons espíritos, né? Está no Evangelho. O primeiro parágrafo lá já diz que o homem de bem é o reflexo do item anterior. Os bons espíritas é o reflexo do item anterior, que é o homem de bem. Então, o Chico, quem conheceu, sabe que as suas atitudes como ser humano eram tão grandiosas quanto como médium. Certo? Então, ele possuía a mediunidade bastante exacerbada. Nós conhecemos o Chico pessoalmente, era bastante exacerbada, principalmente efeitos físicos. Não é? Eu me lembro que ele tinha até vergonha do efeito físico um pouco. Ele estava lá, ele fazia uma prece, começava a cheirar rosas. Quando cheirava rosas, era o espírito de Isabel que se aproximava, de Portugal, sabe? A Rainha Santa. Ele tinha muitos vínculos espirituais com ela. E quando era o cheiro de medicamento, era cheira, de enfermeira cheira, ou então meio. Mas quando ele fazia uma peça exacerbada de perfume, assim, ele falava cheiro de rosas, aí a pessoa falava assim, olha Chico, estou sentindo cheiro de rosas. Aí ele falava assim, aqui em Uberaba tem muitas rosas. Ele tentava se esquivar da coisa, né? Mas era dele, era efeito físico, né? Isso aí, efeitos físicos às vezes insuflavam muita vaidade, né? Não nele, mas poderia insuflar de vaidade. Mas ele fechava o paletó assim, ele procurava se esconder do efeito físico, que era involuntário. Ele não colocava o efeito físico. O efeito físico aparecia naturalmente, né? Os espíritos utilizavam a emanação do ectoplasma dele para provocar fenômenos físicos. Mas as pessoas que se aproximavam do Chico, mesmo ele sendo esse médium maravilhoso que foi, com todos os exemplos de um médium digno, médium correto, as pessoas se sentiam extremamente à vontade perto dele. Saíam de lá querendo ajudar o mundo. Depois de uma semana esqueciam. Mas tem que ajudar o mundo. Entende? Então, se aproximar do Chico era a mesma coisa que você se aproximar assim de um porto seguro, de um lugar, um ambiente fraterno. Não é? Ele não se envaidecia. Então, ele é um exemplo. Claro que o nosso modelo guia é Jesus, né? Sempre será. Mas como médium, ele é um modelo muito importante.
Muito importante. Então, eu considero, perdoe-me dar uma opinião pessoal aqui, considero a obra de Chico Xavier a própria continuidade da doutrina espírita. Certo? Então, também não há erro nisso. E muitos aspectos da mediunidade são falados nos livros de André Luiz, não é? São falados ali. Então, por exemplo, você recebe uma mensagem psicografada e aquele espírito faz uma revelação muito grande, tem que tomar cuidado. Kardec não caía nisso. Kardec via se os outros espíritos, através de vários médiuns que não se conheciam, em várias cidades, estavam falando a mesma coisa. Vocês concordam comigo que se tiver uma revelação muito grande para a humanidade, não será falado só através de um médium? Kardec observava isso, não é? Então a gente vê muitas coisas, pessoas que falam muito de reencarnação, não é? Ele, fulano foi isso, ciclano foi aquilo. Os espíritos não se preocupam com isso. Não se preocupam com isso. Mesmo porque na reencarnação fazem muita fantasia, né? Na questão da reencarnação. Tem muitos reis, faraós reencarnados, né? Não tem nem tanta pirâmide para tanto faraó reencarnado. Pois é. Mas então, a mediunidade então, não é fantasia. O médium que se entrega a essas fantasias, ele está entrando num processo de fascinação muito grande. Muito grande. Então, uma outra atitude do médium é assim: você vai conversar com uma pessoa que não é espírita, vamos supor, um atendimento fraterno. Já recebi muitos também, vocês devem receber também, né? Não vão de cara falando coisas assim, com relação aos espíritos. Percebam a pessoa primeiro. Às vezes a pessoa tem medo, não é? Então vamos supor, o médium vidente, ele vê ali uns obsessores com a pessoa, não vai avisar a pessoa, né? Certo? A pessoa vai sair correndo, não é verdade? Ele tem que segurar aquela informação e colocar a pessoa no atendimento fluidoterápico, passe, ou então o nome da desobsessão, não é? Ele tem que ir com muita calma. Eu vou falar no caso do Chico, por exemplo, uma questão do desencarne de familiares, certo? Certa vez ele estava atendendo lá, já era mais de 2 horas da manhã, no grupo espírita da prece, e corrompeu o ambiente, assim, uma senhora desesperada. Ela havia perdido 4 filhos em um único acidente. Imagina a dor dessa senhora, né? Aí perguntaram: meu Deus, o que o Chico vai falar para ela? Será que ele vai falar o que nós espíritas sempre falamos, que eles foram parados, que a morte não existe, etc, etc? Não, ela não teria condições de entender isso. Tem? O que ele fez? Ele se levantou, abraçou-a e chorou com ela. É exatamente isso que ele fez. O que ele fez? Ele acolheu com o coração. Então, o médium precisa aprender a acolher a pessoa, entende? Sentir a dor da pessoa, nunca desprezar a dor do outro. Falando assim que ela não deve chorar, ela deve chorar. Se ela ama, ela chora. Ela não estava acostumada com aquela pessoa, ela não estava acostumada com a presença, com a voz, ela não via aquela pessoa todos os dias, não é? Agora, mesmo com o entendimento sobre a imortalidade, é um momento emocionante, é ou não é? É um momento emocionante tanto para o espírito que desencarna, quanto para as pessoas que ficam. É claro que o entendimento que a doutrina espírita promove, uma vez um amigo espiritual, o Natanael, ele falou para nós o seguinte, que o entendimento do espiritismo é um excelente cicatrizante para a alma. Quer dizer, vai cicatrizar a ferida pelo entendimento, mas vai ficar a cicatriz nesta encarnação, até o encontro, até o reencontro, que inevitavelmente acontecerá. Não é? Inevitavelmente acontecerá.
Então, são atitudes que o médium vai falando uma realidade espiritual para as pessoas que o procuram e não se envolve em fantasias, em palavreados, em histórias fantásticas, né, que desmerecem, inclusive, a mediunidade. A pessoa está amparada, é claro que está amparada, mas assim, fale de uma maneira a consolar, não para a pessoa deixar de ter a dor, respeite a dor do outro. Depois o Chico deu outros esclarecimentos para a senhora que voltou lá, né? Um dos filhos deu uma mensagem depois, com o tempo, ele foi amenizando aquela situação extremamente dolorosa, né? Extremamente dolorosa. Então, a psicografia é um dos instrumentos mediúnicos mais consoladores que existem. Agora, vamos pensar no aprofundamento mediúnico. Será que um médium intuitivo pode perceber um familiar desencarnado? É arriscado. É arriscado, porque ele não tem o total da mensagem lá, ele está vendo a mensagem parcialmente, mesmo que o espírito esteja lá. Será que um médium semimecânico e semiconsciente pode receber uma mensagem particular de familiares? Pode, com cuidado, porque também está vendo parcialmente, com uma profundidade mediúnica um pouco maior, mas está vendo parcialmente. Médium mecânico, como o Chico, por exemplo, pode receber uma mensagem familiar, porque é de extrema responsabilidade. Você pode... Tem pessoas que perderam o familiar e querem tirar a própria vida para ir junto com o familiar. Imagine se você recebe uma mensagem que ele não identifica como sendo seu parente. A responsabilidade é grande. Inclusive, não é a tarefa principal da psicografia, mensagens particulares. A tarefa do Chico é uma tarefa especial, é uma tarefa muito aprofundada, onde os espíritos vêm dar testemunho da imortalidade da alma, não é? Existem outros médicos que recebem? Existem, mas tem que ter cuidado com isso, muito cuidado. Porque também existem muitas fantasias, muito animismo, precisamos, por exemplo, os livros que a gente recebe, temos livros de todos os jeitos saindo, né? Então tem muitos livros que são comerciais somente, não levam mensagens consoladoras, dão nome de espíritos de vulto. Precisamos tomar cuidado com isso. E fazem revelações que estão fora da lógica, né, que a doutrina espírita nos propõe. Então, isso serve tanto para os livros que a gente vê lançando, quanto também para as lives que a gente vê na internet hoje em dia. Existem tantas coisas sendo faladas em nome do Espiritismo. Eu vou dar um exemplo aqui. O que o Espiritismo fala de um assunto cotidiano, atual? Não fala nada. Está lá em Kardec? Kardec falou alguma coisa? Então, o Espiritismo não fala nada. Agora, se a pessoa fala em nome do Espiritismo, é errado. Ele pode falar, olha, o Espiritismo diz isso, mas eu entendo que seja isso. Aí sim. Então, precisamos prestar atenção também. Tudo isso faz parte da vivência mediúnica, viu? Tudo isso faz parte da vivência mediúnica. Isso pode nos enlastar e a gente começar a agir da mesma forma. Então, tem que tomar cuidado. Tem muita coisa séria na internet? Tem. Muito trabalho sério. Hoje em dia, só não estuda Espiritismo quem não quer. Tem todas as facilidades que existem. Né? Todas as facilidades. Se você, por exemplo, estuda na casa espírita por apostilas, você deve complementar com os livros da codificação. Certo? A apostila, ele enxerga de uma maneira muito superficial. Assim. Certo? Então, por exemplo, se está falando algum item que fala no livro dos Espíritos, vale a pena você ler a apostila, consultar ali também o livro dos Espíritos, para o estudo ficar completo, porque as obras da codificação têm os comentários de Allan Kardec ali, dão um verdadeiro livro aqui, que a apostila geralmente não traz, não é?
Então, é uma observação importante para os estudos do médium, né? Sabe, Marco, aqui a gente não usa nenhum tipo de apostila. Pelo livro mesmo. A gente usa obras básicas. Ótimo. E também nos grupos estudam Série André Luiz, tem Nós os também. grupos com o Consolador, Elevação do Invisível, Maravilhoso. Então, é mas muito não melhor. usamos apostilas, Estudar pelo próprio livro é muito bom. com certeza. Tem comentários de Kardec que são, assim, exuberantes. Né? Imagine Kardec comentando o Espiritismo. Não é? Não tem nada melhor, né? Certo? Eu fico imaginando uma live com Kardec hoje em dia. Né? Ia ser muito diferente, né? Ia ser muito diferente mesmo. Então, o médium, ele precisa entender que ele está numa época, isso é muito importante nós falarmos da vivência mediúnica. Nós estamos numa época muito tumultuada, uma época de transição planetária, não é? Uma época de espiritualmente histórica para a humanidade, com vibrações muito diversas. Né? Vocês percebem que a vibração está diferente? É o período de transição que nós estamos vivendo. Então, o médium nunca, ainda tem que permanecer ainda mais vigilante, porque ele é aquele canal de sensibilidade aberto. Ele não pode se deixar levar por sistemas imperfeitos do mundo. Ele tem que permanecer com Jesus sempre. Ele não pode tomar partidos nunca na cabeça dele. Ele tem que permanecer tranquilo, para que a mediunidade não seja deturpada com as ondas da imperfeição que tem atualmente. Não é? E não deve se deixar levar também pelo momento que nós nos encontramos. Uma pessoa que, por exemplo, você é médium numa casa, os assistidos, a pessoa que depende da casa para encontrar uma paz, encontrar um refrigério para a alma, ele observa a atitude dos frequentadores, observa a atitude do médium. Se ele sai da casa espírita e vê um médium fazendo absurdos por aí, desmerece completamente a mensagem. Então vejam como é importante, né? Uma vez uma mocinha foi lá no centro e com aquelas fantasias, né? Eu vejo isso, eu vejo aquilo, e sorrindo e fazendo assim com o corpo, assim, parecia que estava dançando, sabe? Aí eu comecei a falar das responsabilidades da mediunidade, ela foi parando da dança dela, assim, foi murchando, assim, e não apareceu mais. É muito para a minha cabeça, acho que ela pensou, né? Parou de ver. Falou todos os fenômenos, não é? Então, aí ela vai de vez em quando, fica quietinha ali, aí eu convido para o curso, você não quer fazer o curso para casa? Porque uma coisa muito comum acontece. Às vezes a pessoa aparece com uma mediunidade muito ostensiva, quando começa o tratamento na casa, vai diminuindo a atuação dos espíritos. Aí a pessoa pensa, será que tiraram minha mediunidade? Não. Estão regulando a sua mediunidade. Estão regulando. Aí ela entra naquele processo que as casas têm. Você vai participar dos tratamentos, você vai fazer os cursos, você vai ouvir as palestras, gradativamente você vai desenvolvendo a mediunidade, o uso da mediunidade. Porque não há que se ter pressa para desenvolver a mediunidade, não é necessário ter pressa. As coisas acontecem no tempo certo. Certo? E, na verdade, quem vai dizer o tipo de tarefa que você vai abraçar ali são os espíritos. Você tem a mediunidade, você tomou os cuidados com o uso da mediunidade, através do estudo, da evangelização que nós citamos, da vigilância. Então você fez a sua parte. Aí os espíritos vão dizer o tipo de mediunidade que você vai ter. Inclusive muda durante a vida, viu? Você pode começar a mediunidade com psicofonia, por exemplo. Com o tempo você pode desenvolver a psicografia e diminui um pouco a psicofonia. Depende. Os espíritos que vão dizer que tipo de tarefa está programado, que provavelmente você programou antes de vir, certo? E o tipo de tarefa que é necessário para aquele grupo, aquele momento,
para aquela época. São os espíritos que dizem isso, né? Então, isso é muito comum acontecer, muito comum. E no caso assim do tempo de prática mediúnica, também vai variar muito. Tem pessoas, eu já vi pessoas da idade madura desenvolvendo mediunidade. Idade madura já. Eles sentiam uma certa sensibilidade e depois dos 50, 60, ele começou a desenvolver. Já vi muitos jovens, mediunidade infantil. Mediunidade infantil tem que ser um pouco freada, não é? Porque a criança, o jovem, o adolescente não tem condições de lidar com as pressões mediúnicas, não é? A pressão das vibrações. Então, ele tem que cuidar da sua vidinha também, de você estudar, que tem as metabolizações hormonais do corpo, ele precisa se situar como criança, como adolescente, as etapas da educação. Depois dos 18, mais ou menos, 19, já é mais ou menos um período para começar a desenvolver o uso da mediunidade. E pode ser freada a mediunidade infantil com um simples tratamento magnético. Os espíritos já conseguem segurar um pouco. Se for para manter, continua. Porque às vezes a mediunidade se manifesta só na infância. Chega na fase adulta, acaba. Né? Porque a criança tem muita ligação com a vida espiritual, principalmente até os 7 anos. Né? Tem muita ligação. Né? Então, a mediunidade infantil existe bastante, hein? Bastante. E muitas vezes não é identificada pelos pais. A criança é mais agitada, ela vai entre agitação e melancolia, não é? Muito rapidamente, muito cíclica. Isso é porque ela está captando as vibrações. Ou então, as desavenças familiares, a criança se torna muito agitada, tem até a aparência de algum espectro autista, mas às vezes não é autismo, às vezes é mediunidade. Então depende, não é? Depende de cada situação, é uma situação. Né? Vejam como é complexa a mediunidade, não? A mediunidade tem muitos aspectos nisso, muitos aspectos. Eu sei que o médium ele precisa ficar atento, basicamente é isso. Ele precisa ficar muito atento às manifestações extracorpóreas. Muita gente que no início fala assim, mas será que isso é meu ou é dos espíritos? Uma dúvida muito comum no início da mediunidade, não é? Então, vamos dizer assim, o tempo é que vai dizer isso para você. Se as manifestações são suas ou são dos espíritos. Você escreve um texto que não é comum a você, certo? Além do que da sua capacidade. Às vezes a pessoa nem gosta de escrever e escreve um texto bonito. Pode ser uma psicografia. O tempo dirá se é dos espíritos. E no caso da psicofonia, a mesma coisa. Imaginem uma sala com uma pessoa falando no centro da sala. É assim que é a percepção de uma psicofonia ou de uma psicografia. Algo que você não está pensando e está vindo de forma extracorpórea. Você não elaborou aquele pensamento. O pensamento veio em sua mente. Veio de fora para a sua mente. Então aí você está tendo uma comunicação espiritual. Então tem formas e formas, várias formas de perceber, e eu diria que a experiência, o andar do tempo, vai fazer com que a pessoa comece a entender isso, certo? Mas a questão é assim, o médium precisa se preparar para a comunicação da casa espírita. Desde as primeiras horas ele tem que permanecer com o pensamento elevado, porque os espíritos começam a preparar o médium bem antes da reunião mediúnica. Ele tem que procurar recorrer à prece. A prece ela é um importantíssimo instrumento para a prática mediúnica, porque a vida na Terra com a vibração diversa, se você recorre à prece, você escolhe a vibração que você quer ali, certo? Você começa a atrair uma boa vibração ali, os espíritos veem o seu esforço, a sua dedicação, e eles ajudam essa dedicação, e as comunicações são mais
fidedignas. Certo? Então, meus irmãos, olha, nós já estamos aqui com 1h30, é isso? Passou rápido, viu? Então, na segunda parte a gente fala mais umas 3 horas, é isso? Desculpe, mais 1 hora e depois te abrimos para perguntas. Façam perguntas, participem. Eu agradeço muito a atenção de vocês nesse tema importante que é a comunicabilidade dos espíritos. Agora a gente tem 15 minutos, né? 15 minutos. Muito obrigado.